Graça e paz a todas, todos e todes. Eu sou a Bispa Lívia, da IADLA, Igreja Antiga das Américas, e também sou pastora pentecostal da Igreja Evangélica Pentecostal de Jesus Cristo. Estou aqui com Evangélics para podermos falar sobre esse momento tão bonito de estudo sobre a Quaresma. Nós estamos no terceiro encontro agora, e a estação que estamos é a estação da confiança. Sim. E neste encontro, a gente está se preparando para a Páscoa da Ressurreição. Então, eu queria trazer aqui com vocês um símbolo desse momento, dessa estação, que são sementes. Porque a semente é o símbolo da vida que espera. É uma vida que está sendo gerada ali, embrionada, né? E, bom, hoje eu faço o convite para a gente contemplar a criação de Deus. Porque diante de tantas notícias sobre clima, sobre desastres naturais, sobre guerras, o mundo ele se encontra necessitado de um olhar, de um cuidado, de oração e tudo mais. Porque às vezes são tantas notícias ruins que a gente se paralisa diante dos passos, os próximos passos que a gente tem que dar. A gente olha para o futuro sem esperança. A gente olha para o futuro sem acreditar em muita coisa. Mas a passagem que eu quero ler hoje com vocês, ela fala de Jesus no alto do monte. E ele se transfigura em luz e mostra que a luz de Deus habita em todas as coisas. A estação da confiança nos convida a acreditar na força da semente. Aquilo que a gente planta, espera e confia de que vai gerar uma bela planta, uma bela árvore, uma bela flor. E hoje nós fazemos memória a essa esperança, recordando das mãos unidas diante da enchente, diante das calamidades, diante da guerra, em tantos momentos de dor. Então, para nós vivemos em confiança com Deus, com Jesus, eu convido você a subir o monte com Jesus e comigo. E que nesse processo, dessa experiência, nós possamos ouvir Jesus como ele nos ensina a olhar a realidade com olhos de esperança. Para que nós não tenhamos medo do futuro. E o medo, às vezes, nos paralisa e nos faz não cuidar do planeta, das relações com os nossos irmãos. Porque a gente olha para a realidade e pensa assim, de que adianta, né? Quanta coisa a gente vê e pensa, não tem jeito. E a gente abre mão do cuidado com o planeta e abre mão do cuidado com o próximo. E o que vemos em Jesus Cristo é exatamente o oposto. Jesus estava prestes a encarar uma morte numa cruz, ele sabia o que estava por vir no futuro dele. A dificuldade que seria, em nenhum momento ele deixou de cuidar do próximo, de cuidar do planeta. E a ressurreição está aí para nos mostrar o quanto vale a pena isso. Então vamos, sem mais delongas, ler o Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo 28 ao 36, a transfiguração. Aproximadamente 8 dias depois de dizer essas coisas, Jesus tomou Pedro, João e Tiago e subiu a um monte para orar. Enquanto orava, a aparência do seu rosto se transformou e suas roupas ficaram alvas e resplandecentes como o brilho de um relâmpago. Surgiram 2 homens que começaram a conversar com Jesus. Eram Moisés e Elias. Apareceram em glorioso esplendor e falavam sobre a partida de Jesus, que estava para se cumprir em Jerusalém. Pedro e seus companheiros estavam
meio dormindo, dominados pelo sono, acordando subitamente, viram a glória de Jesus e os 2 homens que estavam com ele. Quando estes iam se retirando, Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Ele não sabia do que estava dizendo. Enquanto ele estava falando, uma nuvem apareceu e os envolveu, e eles ficaram com medo de entrarem na nuvem. Dela saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho, o escolhido. Ouçam-no. Tendo-se ouvido a voz, Jesus ficou só. Os discípulos guardaram isso somente para si. Naqueles dias não contaram a ninguém o que tinham visto. Bom, é uma palavra muito forte, uma palavra muito linda, aonde nós percebemos o mover de Deus ali naquele monte da transfiguração. Jesus, ele alerta aos seus discípulos que desejam permanecer naquele lugar confortável e de segurança, que era o monte. E quantas vezes a gente também tem experiências espirituais onde a gente quer morar nelas. E eu acho que tá tudo bem esse sentimento de, meu Deus, eu ficaria aqui para sempre. A gente só não pode esquecer que as experiências espirituais estão num lugar que é o monte. No versículo seguinte, é o que eu terminei de ler, Jesus ele desce o monte com os discípulos. É preciso ser coerente com a fé que nós professamos e confiar no Deus que nós servimos. A fé que a gente professa é uma fé de ação, é uma fé de movimento. O Espírito Santo se move sobre as águas. O Espírito Santo, ruá, divina ruá, é vento impetuoso, é mover. E às vezes essa sensação de comodismo, de conforto, para a gente. É bom estar confortável, mas assim, não é bom ficar parado. Deus, ele quer um movimento da gente que faça e haja de acordo com aquilo que ele nos ensinou, sabe? E como eu falei no começo, às vezes é difícil se mover, dar passos em direção ao futuro, quando não temos esperança. Mas exatamente a estação de hoje é para que a gente possa lembrar da confiança em Deus. Confiar nesse Deus que é misericordioso, nesse Deus que resplandece, nesse Deus que nos convida a uma experiência única e maravilhosa, mas que no dia seguinte ele desce a montanha e vai de encontro com a multidão que o busca, porque ele quer que a gente tenha experiências lindas e maravilhosas com ele, mas ele sabe, e nós devemos saber, que a vida acontece aqui no chão, que a vida acontece no chão da vida. É isso. Nós temos que pisar o chão da vida, porque as experiências são maravilhosas, mas é no convívio com o próximo que realmente acontece a vida. É no meu convívio social, é onde eu estou, é em todas as relações que eu tenho que a vida acontece. Então, minha amada, meu amado, minha amada, eu oro nesse momento. Quero orar junto com você, para que diante das atrocidades que nós estamos presenciando, vivendo, nós possamos ainda assim ter a esperança de uma semente que olha para a vida que vai vir, a esperança de uma semente que sabe que vai crescer, que vai ser cuidada e regada, porque o nosso Deus é um Deus que cuida, que rega. Que o Senhor abençoe também as sementes de esperança plantada em nossos corações. E que Deus abençoe em especial a semente plantada nos corações de quem passou por dores
dores por causa do desastre. Que Deus possa dar a cada pessoa um chão seguro para viver, para pisar, para morar. Que a luz de Deus resplandeça sobre nossos rostos. Que guie a gente e nos ajude no cuidado de cada irmão. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Que a bênção de Deus Pai esteja com você. Que Deus Filho e Espírito Santo desça sobre nós, sobre a terra que nós cultivamos. E que nós possamos ir em paz. Amém.